Senhor nosso Deus e Pai, nesta sexta-feira, neste dia 28 de junho de 2019, mais uma vez, Pai, nos achegamos a Ti, mais uma vez nos colocamos em Sua presença como oferta viva em Suas mãos, como oferta viva em Seu altar, para orarmos pelo povo que se chama pelo Seu nome, pois estamos aqui, viemos a Ti primeiramente para vos pedir perdão por todos os nossos erros, falhas, fraquezas, por todos os pecados por nós cometidos, conforme está escrito na sua palavra, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, em nome de Jesus. Nós, como povo que nos chamamos pelo seu nome, pelo nome de Jesus Cristo, estamos aqui, viemos a Ti, Pai, para nos humilharmos a Ti, diante de Ti, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhados perante o Senhor, Ele vos exaltará, para orar a Ti, para buscar a sua face, contida na sua palavra, contida nas suas sagradas escrituras, para nos convertermos de todos os nossos maus caminhos. Pois o Senhor nos diz, nos promete, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E vos damos graças pelo Senhor nos ouvir dos céus, nos perdoar por todos os pecados cometidos e sarar toda a nossa terra, em nome de Jesus. E hoje também, nesta sexta-feira, neste dia 28 de junho de 2019, nós queremos orar por todas as pessoas que estão necessitando de uma libertação, pois está escrito na sua palavra, no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. E nesta palavra nós quebramos todas as algemas daquelas pessoas que se encontram aprisionadas por trabalhos e obras de macumbaria, feitiçaria, simpatia, magia negra, voodoo, por toda espécie de mal. Senhor, nesta palavra nós libertamos, nós determinamos a libertação de todas as pessoas que se encontram aprisionadas por Satanás e os seus demônios, e nós determinamos que, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8, ali haverá um alto caminho, um caminho que chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Que nós passemos a caminhar, que as pessoas que se encontram aprisionadas, que sejam libertas de um demônio, de um espírito de doença, de enfermidade, o espírito da morte, pois também está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículos 18 e 19, porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em sua verdade os que descem a cova. Os vivos, estes te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a sua verdade. Portanto, aquelas pessoas que estão no leito de morte, nós repreendemos o espírito da morte da vida deste jovem, deste homem, desta mulher, nesta palavra, porque os que descem a cova não louvam ao Senhor, e que todos passemos a andar, vivamos, andemos e caminhemos pelo caminho alto e santo, por onde o imundo não passa e jamais passará, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8, e que seja tudo para a glória do seu nome, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. E hoje, amado irmão, amada irmã e amada igreja, nós vamos ver uma passagem escrita em Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 26, portanto vejamos, a parábola do trigo e do joio, mas nós só vamos ver Mateus capítulo 13, dos versículos 24 a 26. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu coração. E a boa semente é a palavra. O campo é o coração. Portanto,
O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. A boa semente é a palavra e o campo é o coração, o centro das nossas emoções. São as nossas emoções, os nossos pensamentos. Portanto, vamos dar continuidade. Mateus capítulo 13, versículo 25. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. O dormir, os homens quando dormiram, eles deixaram de vigiar. Portanto, mas dormindo os homens, deixando de vigiar os homens, veio o seu inimigo. E o inimigo não é só a concupiscência, não é só o diabo, os demônios, não, amado. É a concupiscência da carne, são os maus pensamentos, são os maus desejos, são as aceitações das ofertas do diabo. Portanto, mas dormindo os homens dormiram, deixaram de desviar. Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, a palavra de Deus nos manda vigiar antes de orar para que não entremos em tentação. E estes homens, eles dormiram, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Em Efésios capítulo 5, versículo 14, também está escrito. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. E a pessoa que dorme, a pessoa deixa de vigiar, a pessoa começa a cometer coisas contrárias à palavra de Deus, passa da condição, passa a cometer insanidades, coisas que o afastam de Deus, pois o Espírito Santo de Deus, quando ele não convive num ambiente de pecado, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 está escrito, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Portanto, as pessoas têm que fugir da prostituição. Mateus capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, mas dormindo os homens, eles dormiram e deixaram de vigiar. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e o salário do pecado é a morte, conforme nós já vimos em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. O nosso inimigo é Satanás e os demônios. O nosso inimigo é a concupiscência também da nossa carne. Nós devemos vigiar, nós devemos não dar margem à concupiscência, ao desejo desenfreado da carne. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ou seja, o joio são aquelas propostas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O trigo aqui, a boa semente, é a palavra de Deus. O joio é tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. E o inimigo, ele semeia, e ele se retira, deixa a pessoa, ele traz aquela proposta, ou a própria concupiscência da carne da pessoa, traz aquele desejo e não se declara, ele fica ali escondido, ele se retira, ele se esconde e deixa a pessoa entregue ao seu próprio desejo, às suas próprias vontades, e por isso nós temos que vigiar, nós não podemos dormir, amados. Nós não podemos, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Portanto, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12,
Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Jesus não dorme, não anda, à noite não o alcança. As pessoas que estão na presença de Deus, as pessoas vigiam, estão em constante vigilância, porque estão alertados pela palavra de Deus. Portanto, vejamos Mateus 13, 26. E quando a erva cresceu e frutificou, ou seja, e quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando a erva cresceu e frutificou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos concede. Ele vos concede. O nosso Deus, Ele olha, Ele escolhe, Ele nomeia para que a pessoa vá e dê fruto, e para que o fruto da pessoa permaneça. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Aí, quando a erva cresceu e frutificou, aí surgiram as consequências da displicência, as consequências da falta de vigilância, ou seja, os que dormiram em determinado momento e não vigiaram, amados, começaram a colher as consequências dos seus atos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, ou seja, plantou, vai colher. E o trigo, ele estava começando a florescer, a frutificar, mas o joio, ele estava aparecendo, ele estava se mostrando, ele estava se manifestando, ele estava se revelando como consequência das más obras daquelas pessoas, daqueles homens que dormiram, daquelas pessoas que dormiram e não vigiaram. Portanto, que fica esta palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, nesta sexta-feira, neste dia 28 de junho de 2019. A paz de Cristo para todos. Tem um resto de semana, um resto de sexta-feira, uma noite de sexta-feira, um dia de sábado, um final de semana de grandes bênçãos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Obrigado, Senhor, por tudo.